E se apressa muito a voz do dia do Senhor, amargamente clamará ali o homem poderoso. 15. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e dissolação, dia de trevas e de escuridão, dias de nuvens densas trevas. Você sabe por que vai ser dia de treva? A Bíblia diz que o sol vai apagar na grande tribulação. A Bíblia diz que os poderes do céu serão abalados. Hoje a gente pode contemplar esse sol nascer e a gente fica maravilhado. Mas na grande tribulação vai ser trevas. Porque quem vai estar governando é o príncipe das trevas, o próprio Satanás. Por isso você tem que fugir dessa grande tribulação. Você tem que correr desse período. Outro profeta que profetizou, e tem vários profetas, eu vou citar só alguns aqui. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 1, por favor, Reinaldo. O profeta Joel também profetiza sobre esse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Joel, capítulo 2, versículo 1. Vai anotando aí, você que trouxe caneta. Olha aí, ó. Tocai a buzina em Sião e clamai em voz alta no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra. Está falando só do povo judeu? Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Versículo 2. Dia de que, igreja? Trevas e de tristeza. Dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. As profecias são tenebrosas para esses 7 anos. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, eu quero que você abra comigo, porque eu já falei do arrebatamento, quem está entendendo diga glória a Deus. Eu falei que depois do arrebatamento começa a grande tribulação. Falei quanto tempo que ela vai durar, 7 anos, e falei o que vai acontecer lá, um pouquinho só, para nós assustar a igreja. Mas agora a gente vai ver que no começo dessa grande tribulação vai surgir aquele que todo mundo vai ficar apavorado. No começo dos 7 anos, vai se manifestar aquele que vai surgir como o anticristo. Levanta a mão que já ouviu falar do anticristo. O anticristo, e é porque que eu sei que está próximo, ele vai vir para resolver 2 questões. Primeiro, você sabe, irmã Luciana, o que falta no mundo hoje? Paz. Todo ser humano está atrás de paz. Todo ser humano. Falta paz. Mas sabe o que está acontecendo com o mundo hoje? Segunda coisa que o anticristo vai resolver? Isso aqui, ó. O mundo está quebrado. Já tem alguns meses que eu estou estudando a respeito da economia mundial. A economia mundial está quebrada. Eu fiz um levantamento. Se nada for feito, e não tem como mais resolver, nós vamos ter muitas guerras tenebrosas aí para frente. Vai faltar alimento, vai faltar tudo. Porque o que acontece? Em 1945 acaba a Segunda Guerra Mundial. E nós sabemos que quando tem uma guerra mundial, o que vai acontecer? Doença, peste, fome, é ou não é? E imagina a destruição. Só que do ano de 1945 até o ano de 1991, nós ouvimos falar da famosa Guerra Fria. Porque o mundo vai se dividir em 2 partes. 2 potências surgem, irmão Jonas, naquele período. E todo mundo sabe, quem estuda aí, que na Guerra Fria nós vamos ter, de um lado, a União Soviética com o socialismo, e nós vamos ter do outro lado quem? Os Estados Unidos com a visão capitalista. E isso vai gerar uma Guerra Fria até a queda da União Soviética em 1991. Só para os irmãos entenderem aonde que eu quero chegar.
E essa visão colocou o mundo em quê? Em uma divisão econômica. Vamos pegar um exemplo, as Coreia. Quem já viu na televisão a Coreia do Norte aí, levanta a mão. Quem já viu a Coreia do Sul? De um lado nós tem a Coreia do Norte, socialista, apoiada pelos soviéticos, que hoje é a Rússia. E do outro lado nós temos a Coreia do Sul, que é uma potência mundial, apoiada pelo capitalismo americano. O Wagner, que é um amante de música internacional, né, Wagner? Eu também gostei muito. Com certeza você já ouviu aquela música Wind of Change do Scorpions, né? Alguém vai falar, o irmão Wesley falando de música do mundo? Toda música é do mundo, né? Só os louvores que são a Deus. Mas aquela banda de Hannover, na Alemanha, eles vão fazer uma das canções mais emocionantes de todos os tempos. Porque aquela canção Wind of Change do Scorpions, ela fala da queda do muro de Berlim. Foi um momento de muito sofrimento na Alemanha, quando ela foi dividida ao meio. Porque a Alemanha sai toda destruída da Segunda Guerra Mundial. E a União Soviética pega o lado oriental. E os Estados Unidos pegam o lado ocidental. E a Alemanha é dividida no meio. E quando aquele muro cai por terra e há uma união ali, por isso que a Alemanha hoje é a terceira potência do mundo. A história conta que essa banda Scorpions, em 1990, vai lançar uma música extraordinária, chamada Wind of Change, e eles vão descrever a importância da queda do muro de Berlim. Mas o que eu quero dizer com isso? A economia global está despencando. Irmãos, eu fiz um levantamento aqui. Hoje, existe duas potências no mundo. E aquele encontro que teve entre Estados Unidos e China, aquilo ali foi a maior farsa do mundo. Quem acompanhou as últimas notícias aí, viu que os Estados Unidos, Donald Trump, foi na China. Por quê? Esses dois países, preste bem atenção no que eu vou dizer. Eles ditam o que vai acontecer no mundo. E eu peguei os 5 PIBs. O que é o PIBs? A riqueza do país, o produto interno bruto. E só os Estados Unidos, ele tem um PIB de 31 trilhões 821 bilhões de dólares. Só que os Estados Unidos devem mais do que isso. É como se o Valtim ganhasse R$1.000 e gastasse 2 todo mês. A China, que é a segunda, tem 20 trilhões 651 bilhões de dólares de PIB. Aí quando a gente vai ver por quinto colocado, que é o Japão tem apenas 4 trilhões de dólares de PIB. Então você pega uma diferença monstruosa dos Estados Unidos com os outros países. Os Estados Unidos dominam o mundo economicamente, é um país quebrado. Você quer um exemplo? Sabia, Juliana, que das 10 empresas mais ricas do mundo, 9 americanas. Dentro dela está a Apple, que foi a grandona de 2025. Só para vocês terem ideia, a Apple faturou o equivalente ao PIB do Brasil. Nós temos a Microsoft também, que é americana, e tem o Google, que é americano. Então, a economia mundial se concentra na onde? Nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é aliado de quem? De Israel. Então, o que nós estamos vendo é um mundo quebrado, que não tem jeito mais. E aí, como que você se resolve isso, Jonas? Tem 2 jeitos de resolver. O primeiro que tentaram é o quê? Vamos reunir os países. Reunir os países da América do Sul, criou o Mercosul. Reuniu os países da Ásia, criou os tigres asiáticos. Reuniu os países da Europa, vamos fazer o euro, criou a União Europeia. Adiantou? O país e o mundo lá vai afundando numa crise econômica. O povo não sabe o que fazer. A ONU não sabe o que fazer. O dinheiro ficou concentrado em 2 potências mundiais, China e Estados Unidos. Tem outro jeito de resolver, irmão Wesley. Qual que é o segundo jeito? Vão guerrear, profeta. Vão meter bomba nos países, vão catar o petróleo dos países, vão fazer guerra. E é por isso que vai ter a terceira guerra mundial. E eu ouvi uma entrevista do Roberto Cabrini, que para mim é o melhor repórter do Brasil, e ele diz, é inevitável uma terceira guerra mundial.
Até o ímpio fala que da guerra que Jesus profetizou, vai ter uma guerra mundial. Pode escrever isso. Irmãos, nós estamos com guerra na Rússia, nós tivemos uma guerra recente de Israel com o Hamas, tivemos uma guerra que está acontecendo até hoje de Israel com o Hezbollah, Irã contra os Estados Unidos, Paquistão contra a Índia, a China querendo pegar Taiwan, e isso aí vai se espalhar para o mundo todo, e o Brasil está no radar americano. O Brasil tem a maior terra rara do mundo. A Amazônia é um pulmão do mundo, o Brasil tem nióbio que nenhum lugar do mundo tem. Não fica você achando que você está do outro lado, no ocidente, que não vai te atingir não, que o Brasil está no radar da guerra. Mas não está falando aqui porque é bonzinho, porque é isso e aquilo não. Nós estamos falando que a economia do mundo está quebrada. E para resolver essa economia vai surgir quem? Satanás. Todo o poder vai estar centrado sobre ele. Por isso que eu te digo que Jesus está muito próximo. Glória ao nome do Senhor. Apocalipse capítulo 6. Rapidinho. Mas vamos ver aqui surgir o anticristo. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos. Aqui começa a grande tribulação. Olhei e vi um dos 4 animais que dizia com a voz de trovão: vem ver. E olhei, eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer Satanás. Pode grifar aí, Satanás. Você sabe por que é branco? O branco é um símbolo de paz. E ele vai sair vitorioso mesmo. Ele vai surgir. Lá em Tessalonicenses, que eu acho esse texto lindo. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, por favor. Vai falar desse sujeito. Porque a nossa exortação não foi como engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Vai lá. Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Vai. Porque como bem sabem, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Vai lá. Não, mas não é aí não. Olha a 2 Tessalonicenses. Eu acho que eu falei errado, igreja. É 2ª, perdão, tá, Reinaldo? Você colocou primeira, é 2ª. 2 Tessalonicenses, anota aí, igreja. Isto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pode pôr do versículo 3, que é melhor.